Tem muita gente me pedindo um posicionamento político, que eu estou muito em cima do muro, que a gente tem que se posicionar e tal. Bom, vamos lá. De um lado, nós temos um partido, porque não dá para falar num candidato, porque é um partido, né, que comanda essa eleição no lado da esquerda. Um partido que ficou quatro mandatos no poder, 3,5 mandatos para ser justo, e que não conseguiu tirar o Brasil da onde ele está. E está prometendo a mesma coisa. Enfim, né? Gerou milhões de empregos. Gerou milhões de empregos com dinheiro é fácil. Gerar milhões de empregos é fácil com dinheiro. Quero ver agora gerar milhões de empregos. Né? Enfim. Fora isso, sem falar nos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu. Né? Tudo bem, você tem que falar, não, mas o outro lado também rouba. Mas o fato é que você também rouba. Então, quando o Maluf roubava, mas fazia, esse próprio pessoal da dita esquerda dizia que não, que absurdo você votar no Maluf, rouba, mas faz. É um absurdo isso. Agora, deles tudo bem, entendeu? Não tem problema, não, é tudo injusto, é injusto. O judiciário está tudo comprado, tudo é golpe, né? E essa coisa assim me deixa estupefato, assim, de ver que ainda existem muitas pessoas, eu até entendo, o pessoal do Nordeste eu até entendo, né? Os rincões do Brasil eu até entendo, porque a Bolsa Família para eles é o que existe para eles sobreviverem, né? Mais uma vez, isso por falta de iniciativa do governo, porque não tem interesse, o governo não tem interesse em educar esse povo, em trazer educação, em trazer irrigação, em trazer melhorias. O interesse é você ter a dependência econômica para que gere votos, né? E fora isso, ainda ficam aquela velha máxima, né, de você ficar insuflando que o fulano é minoria, que o ciclano é minoria, que tal é minoria, que o deficiente é minoria, que o negro é minoria, porque você precisa lutar pelos seus direitos, que o transexual e o travesti e o LGBT em geral precisam lutar pelos seus direitos. Ok, insufla isso, beleza. Aí, essa é a questão. Do outro lado, nós temos um cara que é difícil descrever qual é que é desse cara, porque é um cara que se aproveitou desse cenário vazio da direita, que não apresentava proposta, que a direita no Brasil não existe, né, se você for ver. Na verdade, não existe nem esquerda nem direita, porque nos melhores anos de governo assim, que o país viveu, foi um sistema de governo neutro, assim, mais neutro, mais central, pelo menos ao meu ponto de vista. Né? Porque você tinha em 2002 um Lula que surfou na onda que vinha do Fernando Henrique, de crescimento econômico, de abertura de mercado, enfim, e que não mudou isso e fez muito bem de não ter mudado, né? Porque realmente não tem condição de você mudar uma coisa que está funcionando só por causa de um ideal seu, né? Ideal que está mais do que provado que não deu certo em outros países aí. Né? Então, no Brasil, os governos que mais existem não tem esse viés, né? Então, enfim. Só que lá no lado da esquerda eles têm um ídolo, eles têm um totem, que é o Lula, né? Na direita faltava um, e aí apareceu o Lula da direita, né? Que é esse tal do Bolsonaro aí. Cara, é assim, é um negócio tão maluco que está acontecendo, porque o que o Bolsonaro trouxe, né? Ele mostrou pra gente, ele destampou aqui no Brasil o quanto a população é preconceituosa, o quanto a população tem ódio no coração. Ah, tudo bem, esse ódio foi causado pelo PT que inflamou as minorias para que as minorias lutassem. O caralho, o ódio é seu, o ódio é da pessoa, entendeu? A pessoa tem ódio e agora tá aí se baseando, não, porque não. Quantas vezes a gente não ouve falar, não, agora essas coisas vão mudar, viadinho não pode mais andar na rua, porque isso vai mudar agora com o Bolsonaro, sabe assim? Então, ou seja, inflamou o ódio, mostrou quem o brasileiro de fato é, né? Um povo preconceituoso, um povo que se acha superior, que só olha para o próprio umbigo, né? Isso mostrou para quem que é. E detalhe, assim, a diferença é que os 48 milhões de eleitores do Bolsonaro aí no primeiro turno, 47, enfim, mais de 40 milhões de eleitores do Bolsonaro no primeiro turno, eles só mostraram de fato quem são, a cara deles.
né? Alguns, é bonito você falar que você tá votando no Bolsonaro porque você é anti-PT. Mas caraca, mano, tinha 13, um monte de candidato, precisa ser o cara, o Bolsonaro, velho. Então, no fundo, lá no fundo do âmago do seu ser, não é só isso. Não é só por isso que você votou no Bolsonaro. Não é. Porque você também acha isso. Você também acha que não tem que ter diferença para, sabe, que tem muito tratamento preferencial para quem não merece, e o caramba, e não sei o que. Você acha isso também. No fundo, você acha. Você tá cagando para a sociedade, tá pensando só em você. Né? Então, o ódio ao PT é só um pano de fundo. É bonito falar, né? Não, eu voto contra a corrupção. Só que, cara, a gente tá vendo uma inflamação de ódio no país, assim, que tá um negócio surreal, assim, sabe? Antigamente isso já existia, só que agora você tem um cara que defende isso e um cara que simplesmente não vai. Ele vai, tudo bem, ele fala, ah, não, mas eu condeno muito, tá ok? Eu condeno muito aí. Esse cara que deu a facada no capoeirista, ele não precisa votar em mim, não. Ué, claro, o cara sabe, né, que ele tem, já vai ganhar essa eleição, então pra que o cara vai querer o voto de um cara, né, meu? Só que não adianta ele falar, não, mas é um em 40 milhões. Caramba, mas é um que matou porque ele inflamou, você tá entendendo? Então é responsabilidade dele sim. Responsabilidade sim, entendeu? Assim. Então, cara, olha só a situação. E fora isso, né? Sem contar essa parte aí. Vamos excluir essa parte. Vamos supor que o Bolsonaro não falasse nenhuma merda no decorrer da vida dele. Vamos supor. Cara, que proposta de governo concreta que esse cara tem? Nenhuma. Entendeu? Você vê o plano de governo dele, você vê o plano dele, é uma utopia total, assim, sabe? Então, as pessoas estão simplesmente votando no Bolsonaro para excluir o PT da face da terra. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Porque não dá. Pode até ser agora que vai sair, mas depois volta. Entendeu? Assim, e volta com força total, porque aí volta como vítima da situação, que foi o que aconteceu, né? Então, diante de tudo isso, você vê que nós temos dois lados horríveis da moeda, né? Então, o meu voto, ele não é pro Bolsonaro e não é pro Haddad, porque eu nunca votei para presidente num partido do PT, porque eu sempre achei que esse viés de apelação, de compra de voto, porque isso é uma compra de voto. Você dá Bolsa Família, ao meu ver, é compra de votos, tá entendendo? Assim, são poucas as pessoas que recebem a Bolsa Família e que não vão votar no PT. Entendeu? Assim, e a falta de instrução, de que não tem interesse. Ah, vem falar que investiu em educação. Investiu no quê, cara? O que mudou em termos de educação? Não mudou nada. Não mudou nada. O Brasil continua. E a prova está aí, entendeu? A prova da falta de educação, que eu digo educação não é português, matemática, ciência, matéria, não é essas coisas não. É educação mesmo de um modo geral, de caráter, de valores, entendeu? A gente vê pelo cenário do que a gente assiste na televisão, né? A qualidade, na minha opinião, mais uma vez dizendo, na minha opinião, a qualidade do que a gente está consumindo em termos de cultura está muito inferior do que era antes, entendeu? Assim, muito inferior do que era antes, né? E isso é o reflexo da sociedade, entendeu? De uma sociedade que é rasa, que não tem que hoje o grande ídolo da sociedade é o Pablo Vittar, é a Anitta, você tá entendendo? Assim, cara, deixa os caras fazer o trabalho deles lá, tudo, mas difícil pra mim conceber isso, entendeu? Que seja essa a idolatria que a gente tem hoje de sociedade, né? Então, e do outro lado a gente tem um cara também que não tá nem aí, que com certeza não vai investir em educação, porque se a população brasileira fosse uma população educada em termos de caráter mesmo, de valores, né? Esse preconceito já dava para ter sido pelo menos diminuído, entendeu? Já dava para a gente poder ter aceitado. Então, são pessoas ignorantes da mesma forma do outro lado. Então, quer dizer, nenhum dos dois que ganhar essa eleição vai melhorar a educação. Não vai, porque eles têm interesse nisso, né? É aquilo, se o Bolsonaro chegar veementemente e lutar contra essas agressões aos gays, ao quem é contra ele, se ele se posicionar veementemente contra, ele vai perder muito voto, entendeu? Por quê? Porque tem muita gente que está votando nele por causa disso. Infelizmente tem. Tem muita gente defendendo a tese assim, pô, o cara morreu, quase morreu pelo país. Mano do céu, pelo amor de Deus, né, cara? Morreu pelo país? Velho,
Tudo bem, tomou uma facada, ó, foda isso aí também, sabe? Assim, foda, muito foda. Mas não vem me dizer que ele quase morreu pelo país, que isso aí, meu, não foi pelo país, foi por ele, né, cara? O cara tá fazendo uma campanha aí nem é presidente do Brasil, nada, não é nada do Brasil. Aliás, foi deputado, é deputado aí há 30 anos e o que o cara fez? Pergunta lá pro Rio de Janeiro. O que o cara fez pelo Rio de Janeiro, entendeu? Assim. Então, nesse sentido é que o meu voto é nada, branco, entendeu? Assim, meu voto é em branco, porque infelizmente, a gente vive numa democracia, né? Onde o voto em branco, o voto de protesto, ele não serve para nada, porque ele é desconsiderado, né? Mas deveria servir, porque essas pessoas que pensam que nenhum desses dois representam, elas tinham que ter um certo valor também, entendeu? Mas não tem paciência, né? Vivemos uma democracia e vivemos, mas eu não vou me responsabilizar por isso. Entendeu? Não vou, porque eu não concordo com nenhum dos dois. Eu acho que tanto um quanto o outro tem um plano de poder de se aproveitar da fragilidade e da ignorância do povo brasileiro. Que muitas vezes é ignorante porque não tem estudo mesmo, não tem condição, os rincões do Brasil que o diga, e muitas vezes é ignorante porque é ignorante mesmo, porque é preconceituoso ou porque é falso moralista de dizer que onde já se viu o cara bater em gay. Eu já vi comentários, por exemplo, de pessoas que acham um absurdo, né, o Bolsonaro ser contra os gays, mas aí a pessoa ao mesmo tempo você começa a conviver no dia a dia, você percebe que ela também é, você tá entendendo? Ah, um absurdo o Bolsonaro achar que as mulheres são inferiores aos homens, um absurdo essa opinião dele. Mas ao mesmo tempo, quando você vai ver na pessoa no dia a dia, ela é igual, assim, sabe? Assim, então é isso que é o pior, assim, né? A falta de autenticidade das pessoas, porque elas vivem uma coisa e pregam outra. Vivem uma coisa e pregam outra. Então é difícil, realmente é difícil. Agora, o mais triste de tudo isso, galera, o mais triste de tudo isso é essa porra desse ódio que existe, sabe? Porque o que acontece? O que as pessoas não estão vendo, né? Não estão vendo é que não somos, na verdade, isso é frase feita, caramba, mas é uma coisa real. Não são nós contra nós, somos nós contra eles, entendeu? Essa seria a questão. Porque é aquilo, Bolsonaro ganhou a eleição, meu, 50% do país, ou sei lá o percentual que for, vai torcer contra esta porra. Por quê? Porque o pessoal quer que o Bolsonaro se foda e mostre, só pra mostrar a teoria dele de que o negócio não deu certo. O outro lado é a mesma coisa. Quantos a gente ficou 13 anos aí, entendeu? Principalmente agora, depois, quando a Dilma entrou, com 50% do Brasil torcendo para que esta porra não dê certo. Para que o Brasil se afunde para provar uma teoria. Só isso. Mas quando, na verdade, o ideal seria que nós, aqui, nós, os que somos prejudicados com isso, nos uníssemos num projeto, num pacto para melhorar o Brasil. Entendeu? Independente dessa porra desse Estado, que tá cagando pra gente. Sabe? Esse era o ideal, mas não. O que vale é a ideologia política. Ideologia de botequim, né, mano? Porque, cara, ninguém entende porra nenhuma. É um tal de distribuir informação aí que um é comunista, sem saber. A direita fala que o PT é comunista, não sei o quê. Os caras não sabem nem. Muita gente que tá falando isso não sabe nem o que é comunismo, entendeu? Você não sabe nem o que tá falando. E do outro lado você tem uma esquerda que fica acusando de fascista, e não sei o quê. O cara não sabe nem o que é fascista pra falar. Tá entendendo? Assim, não tem o menor. Hoje em dia a gente se apropria de palavras aí que não sabe nem o que tá falando, tá entendendo? Mas pra quê? Pra atacar, pra ofender, entendeu? Essa é a ideia. E gente brigando no celular, no WhatsApp, o caramba. E, meu, a pessoa não é só a opinião política dela, entendeu? Muitas vezes não é só a opinião política dela, mas não pode, você não pode. E tem também a galera que vai contra, porque eu sou considerado em cima do muro, porque eu quero posar de bonitinho na internet, não sei o quê. Mas, cara, é meu posicionamento. Me desculpa se eu não concordo com você, se eu não acho que o Bolsonaro não me representa, se eu não acho que o Haddad me representa, me desculpa, mas é a minha opinião, entendeu? Eu respeito a tua, infelizmente. Posso não concordar? Óbvio que eu não concordo com ninguém, né? Mas o que eu vou fazer? Né? Não tem jeito. Agora, se todo mundo... Essa situação só chegou onde chegou por causa dessa merda de voto útil. É voto útil, mano. Você tem de um lado uma esquerda que fala, não, eu vou votar no Haddad porque é voto útil.
para não eleger o Bolsonaro. Aí o outro lado, não, eu vou votar no Bolsonaro porque é voto útil para eleger. Meu, voto útil, caramba, cara. A gente tinha 13 candidatos aí, meu. Sabe? Que democracia é essa? Então não põe, bota logo dois. E aí você é obrigado a se enquadrar nisso aí ainda, sabe? Assim, é um negócio muito surreal. Muito surreal. Né? Porque essa é a democracia que eles pregam. Né? Tanto um lado quanto o outro. Eu sei porque eu estou vivendo isso. Dos dois lados. Onde eu converso. Eu não posso falar que eu vou anular meu voto. Não posso falar porque se eu falar. Não, absurdo. O que é isso? Você tem que se posicionar. Ah, me posicionei. Minha posição é essa. Eu sou contra os dois. Não sou a favor de nenhum dos dois. Infelizmente, meu voto não vai valer nada. Porque meu voto não é nem considerado válido. Então por que tem o em branco lá, né? Não devia ter, né? Porque se não é considerado válido, né? Porque a gente não pode fazer nada, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar odiando também? Entendeu? Assim, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que me melhorar como pessoa. Porque eu também sou responsável por isso. Porque a gente também comete muita falta de caráter aí, muita falha de caráter no nosso dia a dia. Não adianta a gente colocar só a culpa neles. Tudo começa na gente. Né? Tudo começa em qualquer coisa. Desde a hora que você jogou um lixo na rua, você está mostrando o teu caráter. Você tá entendendo? E aí a gente quer cobrar o quê também, né, cara? Dos caras. Então, cabe a nós, o que cabe a nós hoje, vai ganhar o Bolsonaro, vai ganhar o Haddad. O que cabe a nós hoje é pacificar o coração, tentar pacificar o coração, pelo menos. Ficar nesse ponto aí, o Cabo Daciolo tinha razão, né? Precisamos de amor, precisamos de amor. Precisamos de amor mesmo, isso é fato. Né? Porque, meu, senão não vai adiantar. A gente vai ficar a vida toda, 4 anos de Bolsonaro agora aqui, malhando o cara, só caçando os problemas, os defeitos, como foi lá atrás. E depois, quando entrar um próximo governo, nós vamos continuar malhando o próximo governo, porque é sempre em função de uma ideologia, nunca em função do país. Nunca em função do país. Né? Porque a gente sempre vai estar achando que o judiciário está comprado, a gente sempre vai estar achando que de um lado ou de outro, seja lá qual for o lado, que os políticos estão comprados, que o Estado está aparelhado e não vê as coisas boas, né? Não é possível, alguma coisa boa sempre tem. Você está entendendo? Sempre tem. Agora, que não é fácil, não é. Não é fácil, não é. Então esse é meu posicionamento. Meu posicionamento é esse. Eu só queria falar para vocês um pouco o porquê que eu não acredito em nenhum dos dois, né? Por que eu não acredito? Por isso, assim, sabe? É o que o Rafinha Bastos falou no show dele. A gente tem duas opções. Ou a gente pega um candidato que está afundado em corrupção, ou do outro lado, a gente tem um psicopata, entendeu? Aí você escolhe que lado você quer, assim. Eu não quero nenhum. Sinceramente, eu não quero nenhum. Beleza? Valeu, galera.